Praça Centenário, uma mulher decidiu transformar recomeço em receita de sucesso. Bia Marques saiu de outra cidade, encarou desafios, reinventou a própria história. E hoje é referência com seus bolos Vulcão, os bolos Vixe Maria e principalmente com o impacto que causa na vida de outras mulheres empreendedoras. No episódio de hoje do Lookcast, você vai conhecer a história por trás da confeiteira que fez da praça o seu palco e da fé no trabalho o seu maior ingrediente. O Miguel, o mais novo. E ele tinha de 20 a 25 crises num dia. Aí foi aí que eu desisti de tudo, só pra viver pra ele, cuidar dele. Desisti da confeitaria, parei tudo na minha vida. Ninguém. Então assim, eu fui pra um lugar que eu não sabia nem como era, nem onde era, como era que eu ia fazer, com a mesa emprestada, com um cartão emprestado. Se você tem noção, eu peguei R$800 do limite. E eu parcelei, comprei as panelas, deu 150 as panelas. E eu disse pra moça assim, ela vou parcelar em 3. Eu disse, não, moça, parcela em mais, porque se eu não vender, como é que eu vou pagar? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 39º episódio do Lookcast. E antes de eu começar, já vou pedir a vocês, se inscreve no canal, compartilha esse episódio aqui pra gente alcançar mais pessoas. E quando a gente tiver o próximo episódio, você já vai ficar sabendo. E o episódio de hoje tem o patrocínio todo especial da Áurea Alimentos, aquela marca, aquela empresa que você já sabe que faz o melhor doce de leite da confeitaria brasileira e acaba de lançar leite condensado com 8% de gordura. Esse produto está encantando a confeitaria no Brasil inteiro. Eu estou recebendo aqui nesse episódio do Lookcast Ana Beatriz Marques, ela é esposa do Rodrigo de Paula, mãe de Gabriel, Maria Clara e Miguel, uma pernambucana que veio para Maceió e já está fazendo sucesso em uma clientela muito grande. E o negócio dela que eu tô curioso, primeiro, para conhecer e experimentar e saber da história, é um bolo Vixe Maria. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui a Bia Marques da Centenário, que todo mundo já lhe conhece como a Bia Marques da Centenário. Bia, muito obrigado por você estar aqui batendo esse papo com a gente. O podcast aqui é um espaço que a gente abre para a confeitaria, para que a confeitaria se humanize. Para que ninguém olhe o seu Instagram com 18 mil seguidores, eu acho que você tem hoje, 17, não sei, alguma coisa do tipo, quase 18 mil, e acha que sempre a sua vida é fácil demais. E a gente sabe que não é bem assim, que a gente vê na tela do celular, né? Geralmente o que acontece nos bastidores. Então, esse é um espaço que a gente abre para vocês contarem a história de vocês, e eu tenho certeza que a sua história vai inspirar a outras pessoas que estão ou começando na confeitaria, ou já estão na confeitaria e querendo desistir, cheia de problema. E você aqui hoje, primeiramente, é uma honra recebê-la. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E a gente já vou começar com pergunta. Certo. A honra é minha, o prazer é todo meu, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz mesmo, grata. Eu vi que você já fez com a Mara Cakes, com muitas meninas aqui de Maceió que eu admiro, né? E sigo. A Érica, as meninas, são inspirações, né? Quando eu cheguei aqui, são referências aqui. São referências. Como você é uma referência também. Eu sempre digo que vocês não escolhem a confeitaria. A confeitaria escolhe vocês. Como é que, quando foi lá de trás, vamos puxar lá o comecinho da história da Bia com a confeitaria, quando é que vocês se encontraram? Né? Se é coisa de criança, como a maioria das pessoas sentou aqui, tinha inspiração da minha avó, da minha mãe, eu fazia quando era criança, e essa coisa foi. Mas eu acredito que cada história que as pessoas sentam aqui, eu abri uma caixinha de perguntas, só fazendo um adendo essa semana, e me perguntaram qual foi o entrevistado que mais me impressionou. Eu digo, todo papo eu aprendo alguma coisa. Toda conversa é inspiração. Por mais que a trajetória de vocês, em algum momento, coincidam dos propósitos ou dos motivos, mas cada um é uma inspiração. Aí eu quero saber de tudo. Você vai contar tudo aqui hoje. Quando é que a Bia Marques e a confeitaria se conheceram? Foi lá atrás, há 10 anos atrás. Foi por 10 anos atrás, tá. 2016. Foi quando a minha filha Maria nasceu.
E não tinha quem ficasse com ela. Eu trabalhava como promotora de vendas em produto de construção civil. E eu rodava a loja, tudo. Eu já levava bolo de pote para vender para ajudar na renda. E aí eu tava ganhando mais dinheiro vendendo bolo de pote do que meu próprio salário. O pessoal já esperava, assim, o dia que eu ia nas lojas para comprar. E aí foi dando certo, aí minha sogra não podia mais ficar com a minha filha, e aí eu tinha que escolher, ou trabalhava ou pagava um hotelzinho, que era quase o meu salário. E aí eu escolhi sair do trabalho, e por surpresa minha, quando eu fui conversar com o meu chefe para sair, ele me demitiu. E aí eu saí com todos os meus direitos, aí eu aproveitei, investi, fui fazer curso, não sabia nada. Sabe o que é dizer assim, uma espátula de bolo? Eu não sabia o que era. Uma forma... Mas você já fazia bolo? Já fazia o quê? Para o docinho? Nada, não fazia nada de confeitaria. Minha mãe fazia bolo, eu decorava, mas não ficava nada bonito. Entendi. E eu só sabia fazer bolo de massa pronta. E aí, quando eu fiz o primeiro curso, ela, olha, você vai comprar a forma, a espátula. Eu não sabia o que era, eu fiquei perdida. Eu chorava, eu vou fazer como, que eu não sei. Aí fui fazendo, aí o pessoal foi gostando, aí no início não ficava muito bom, ficava seco, ficava... Assim, não tava agradando, mas começou a surgir as primeiras encomendas e isso foi me motivando a continuar. Aí fui fazendo os mêsversários da minha filha, aí fui pegando encomenda. E com o tempo, depois de 1 ano e um pouquinho dela, eu abri uma loja lá em Recife. Uma loja de confeitaria? Uma loja de doces. De doces. Aí eu fazia encomenda, fazia tudo. Ano depois? 1 ano depois eu abri uma lojinha de doce. E aí comecei a vender. E as meninas que faziam curso comigo, minhas amigas de curso... Suas colegas de curso. Foram minhas primeiras alunas. Pediram para dar curso de torta, que eu me destaquei. Só que eu não fiz curso de torta. Fiz curso de naked cake e... Nem fiz curso de chantininho, fiz curso de pasta americana. Mas e aí? Como é que foi isso? E aí eu comecei a dar curso, aí ficou bombando. Eu fiquei bem conhecida lá em Recife, que eu morava no Pina, na Brasília Teimosa. E aí fiquei muito conhecida, todo mundo falava assim, se vai ter um aniversário, se o bolo for da Bia Marques, eu já quero ir, já me convidem. Tá. E aí ficou referência lá, onde eu passava, o pessoal apontava, se é a Bia Marques, fiquei bem conhecida. E aí... Fui fazendo Páscoa, tudo. Quem era a tua fonte de conhecimento? Assim, você fazia curso? Era eu fazia curso, eu fiz curso com Marcela Soares, em Recife, que ela também é referência. Fiz inclusive curso junto com a Anne Cake Shopping, que foi com a Marcela Soares. E aí fiz outros cursos, assim, mas curso de bairro mesmo. Aí depois paguei um curso online da Ladinda, que é a Haná. Mas assim, era curso online, nunca era curso presencial. E daí Deus foi me abrindo minha mente e foi o dom mesmo de Deus. E aí eu criei minhas próprias identidade visual das tortas, que era com as rosetas que eu fazia com o bico M. Porque eu não tinha outro bico, nem dinheiro para comprar. Então fui fazendo com o que eu tinha. E no início foi muito difícil, porque assim, eu comecei na garagem da casa da minha sogra. E ela... Não deixava assim, por exemplo, eu lavar prato, tinha que esperar ela dormir, não deixava botar ninguém para me ajudar. Então, assim, os clientes ficavam esperando eu terminar o bolo para poder já comprar na minha porta. Era bem complicado, assim, meu início. E eu não desisti mesmo por força de vontade de Deus mesmo. Mas, de vez em quando, a gente dá uma desanimada. Pois não, mas isso é normal, né? A gente cansar e a gente desanimar. Eu acho que a gente é ser humano e a gente cansa, mas... nesses momentos, o que passava na sua cabeça ou quando o desânimo chegava, qual era a sua reação com relação a isso? O que me motivava eram as minhas alunas, porque assim, lá em Recife eu tenho para mais de 1.000 alunas. E eu dava um curso, e eu não sei como era, assim, por exemplo, eu dava um curso 2 dias de chantininho. Aí eu ensinava massa, recheio estruturado, eu não tinha segredo. Eu gosto de ensinar sem nenhum segredo. Porque no início, eu fiz muitos cursos e eu não aprendia. Por exemplo, a professora dizia um recheio mais mole do que era o ponto. E aí quando eu ia entregar para o cliente, o bolo chegava de outro jeito, entendeu? E com o tempo você vai criando sua receita, criando, né, sua... Já teve perrengue com o cliente de entregar um bolo assim? Teve muito. Quando eu fiz esse curso, eu achava que eu já era confeiteira, né? E aí, quando eu entreguei, a cliente ligou dizendo que o bolo tinha chegado lá em 3 partes. Nossa! Todo estragado. Já teve bolo de cair na festa. Eu já fiz um bolo de tipo 5 andares e disse pra cliente, olha,
Eu nunca fiz bolo de andar. Não, mas eu confio em você, faça. Quando eu cheguei, liga a cliente pra mim, que o bolo tinha caído na festa. Na festa. Aí lá vai eu, morrendo de vergonha, mas me tranquei, não queria mais saber da confeitaria, mas mesmo assim ainda continuei, porque acontece com qualquer pessoa que eu avisei antes, né, que não tinha experiência, e ela mesmo assim quis, mas que motivava era as alunas, porque assim, eu tenho o dom de ensinar, isso é fato, assim, nem sou eu que falo, são minhas alunas, eu tenho paciência. Tá. E as meninas faziam um curso comigo. Hoje em dia tem alunos em Recife que vivem da confeitaria, só fez esse curso comigo. Compra online, mas eu sou de segurar na mão, de ensinar mesmo, do aluno ligar depois e deu uma coisa errada, eu ia ensinar, mandar voltar. Assim, eu gosto das coisas perfeitinhas, assim. Aí, o que acontece? Elas faziam um curso comigo, produziam e levavam para casa. O bolo. Que elas mesmas fizeram. Elas mesmas fizeram. E quando elas tinham alguma dificuldade, eu segurava na mão, ensinava tudo. Nesses 10 anos aí de trajetória na confeitaria, qual foi o maior desafio que você enfrentou? São muitos. Foram muitos. Muitos desafios. Além de... Eu acho que o pior de todos é as confeiteiras não serem unidas. Uhum. Porque, assim, por exemplo, uma querendo... Não é derrubar a outra, é assim, ser melhor que a outra, como se você não pudesse, por exemplo, fazer um modelo de bolo que a outra faz, você fica naquela meia... Mas você tem que entender que é inspiração, e é tão bom ser inspiração pra alguém, exatamente, entendeu? devia se orgulhar, né? E outra coisa, assim, eu digo, o mundo tem... Eu não conheço outro representante, que é a minha profissão, que faça o que eu faço, mas... Se aparecer outro, eu vou ficar muito feliz. Que eu fui, talvez, a inspiração para que isso aconteça. E imaginar que o mundo tem 8 bilhões de pessoas e não vai ter outra pessoa fazendo o que eu faço é falta de noção, né? Então, assim... e eu digo sempre, vamos lá. Alagoas deve ter o quê? Maceió deve ter 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. 1% disso vai dar 200 mil pessoas. Você consegue fazer bolo para 200 mil pessoas? Não. Tem muito espaço para todo mundo. Isso. E o segundo desafio, eu acho que é o custo dos insumos. Eu acho que, mais do que o custo, eu acho que é um dos grandes desafios e que eu vejo sempre, eu vejo muita gente falando, é sobre saber precificar. Isso. Porque a maioria das vezes eu vejo uma pessoa precifica com base no preço da outra. E aí prostitui o meio do comércio. Porque um vende mais barato. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai o negócio dela não vai se sustentar. Isso. Então, saber o que você faz, quanto custa, isso é fundamental. Tem que ter ficha técnica. Tem que ter ficha técnica, isso é fundamental. Tem que ser balancinha, planilha, tem que anotar tudo. A confeitaria, a gente trabalha com peso. Peso é matemática, ciência exata. Por exemplo, quando eu comecei a vender bolo, vulcão na Praça Centenário, o pessoal estranhou muito, porque assim, geralmente o pessoal fazia numa forminha 12, a minha é 8. Mas por quê? Eu não ia poder vender um bolo de R$10 numa forma 12, eu não ia lucrar nada. Eu ia pagar para trabalhar. Entendi. E na 8 eu conseguia, porque eu só uso 200 gramas de massa, 150 de recheio no máximo. Então, assim, dava para lucrar, porque estava vendendo em quantidade. Você começou na praça... Vamos lá, essa história da praça é bem interessante, que eu quero que você conte para o pessoal que está assistindo a gente. Você começou na praça com bolo vulcão. Foi o seu primeiro tipo de produto? Não, levei 3 produtos no dia. No dia? Foi. No primeiro dia que você No primeiro dia. Tá. Eu levei copo dos sonhos, que eu não quis colocar copo da felicidade o nome. Já pensou marqueteira, já pensou de certo. Foi, mas por quê? Porque na realidade o copo dos sonhos não foi um nome em vão. Era porque era o meu sonho que desse certo. Marketing. Isso. Marketing. Era o meu sonho que desse certo. Aí eu botei copo dos sonhos. Porque, assim, um copo da felicidade, ele leva o chantilly, ele leva o bolo, ele leva outros produtos. Que se eu levasse pra praça, como não tinha refrigeração, ele ia estragar. Se eu não vendesse também. Tá. E aí, como era um copo só de frutas, que hoje em dia vende como copo da felicidade, que é como se fosse um fondue, na realidade, certo, né? Isso. Que é uma fruta com uma calda quente. E aí eu botei copo dos sonhos. Porque, por exemplo,
A fruta sobrou, dá pra você fazer a geleia com morango. Perfeito. A uva você ou faz uma geleia, você tem que um suco ou consumir mesmo. Mas se você leva o produto pronto, com chantilly, com uma geleia, com um morango in natura, com a fruta, ele não vai prestar para levar no outro dia, vai azedar. Exatamente. E aí você vai ter aquela perca daquele Exatamente. material. E assim você consegue utilizar o copo de novo, higieniza, você consegue o morango fazer geleia, e aí não tem a perca e a calda tá lá guardadinha. Mas é que tá, você tem essa técnica e esse conhecimento de entender alternativas para algumas situações, caso ela fuja do seu controle. Quer dizer, não vender tá fora do seu controle. Isso. Né? A gente quando vai para uma praça, é muito complicado. Eu digo para todo mundo isso. Pode vender tudo de uma hora ou... Nós somos mais que vencedores de estar ali. Muito. Porque a gente não tem encomenda. Por exemplo, eu não conhecia ninguém em Maceió, a não ser o irmão do meu esposo, né? E a família dele, mais ninguém. Então, assim, eu fui para um lugar que eu não sabia nem como era, nem onde era, como era que eu ia fazer, com a mesa emprestada, com um cartão emprestado. Se você tem noção, eu peguei R$800 do limite. E eu parcelei, comprei as panelas, deu 150 as panelas. E eu disse pra moça assim, ela vou parcelar em 3. Eu disse, não, moça, parcela em mais, porque se eu não vender, como é que eu vou pagar? E aí eu parcelei no máximo de vezes que podia, tipo em 4 vezes, aí de R$40 pra poder ver se daria pra vender e pagar 40 por mês, se eu, caso não vendesse. E aí eu lembro como hoje, sobrou R$430 pra eu comprar de material. De insumo aí. De insumo, é. Aí eu comprei, porque eu já tinha comprado panelas, e descartável tudo. E aí eu comprei leite condensado, creme de leite, trigo, farinha, manteiga, assim, o básico dos básicos, só para aquele dia. E produzi 60 bolos de vulcões, do pequenininho. Produzi 2 tortas, não tinha dinheiro para comprar chantilly, melei a torta com brigadeiro mesmo. Foi bem baixinha as tortas, mais larga. Só tava com a geladeira em casa, aí era congelando uma, tirando pra prensar a outra. E levei o copo dos sonhos. Tá. Comprei pouquíssimo morango, uva, foi contando moeda mesmo pra poder comprar. Nossa. E levei. E aí fiz uma oração, claro, né? A gente tem que consagrar tudo ao Senhor. Exato. Passei a madrugada inteira orando, orando tudo, com medo, mas sabendo que eu tinha um Deus que não ia fazer eu voltar pra casa com aquilo. E aí meu esposo ficou meio assim, né? Porque você sai com aquela mercadoria e não sabe se vai vender. No início não vendeu assim que chegou de imediato. Mas aí eu sabia que Deus não ia me decepcionar. Eu baixei a cabeça, orei o Salmo 91 e quando eu olhei pra frente já tava cheio de cliente. E eu voltei pra casa com tudo vazio. E nesse primeiro dia, consegui de R$430 que eu levei de mercadoria, eu fiz R$1.150. Meu faturamento do primeiro dia. Que não é tudo lucro, mas eu só investi R$430. Exato. Entendeu? Eu já tinha feito. O fato de você, primeira vez, 60 bolos, arriscando tudo, numa grande interrogação. Isso. É muita fé misturada com coragem. Foi. E vendeu tudo. Foi. Meu filho tava doente nesse dia pra eu não ir. Tipo assim, com a barriga doendo. Pegou uma virose. E eu mesmo assim fui. Ele, quero gagal, quero isso. E eu, não, a gente tem que ir. Aí fui embora vender. Mas ele ficou? Ele foi com a gente. Foi com vocês? Não tem com quem... A gente, até hoje, ele vai trabalhar com a gente todos os dias. A gente não tem com quem deixar. E assim, quando a gente contrata alguém pra pagar... As pessoas não querem ficar, por exemplo, porque o horário da gente é muito complicado. A gente vai pra praça, vamos supor, 6 horas da noite. E a gente chega 11h30, meia-noite. Então, assim, quem tem criança, marido, o pessoal não quer ficar, entendeu? E eu também não vou confiar de deixar meu filho na casa de alguém que eu não conheço. Claro. Aí a gente leva ele com a gente. Aí hoje a gente tem um carrinho que a gente é alugado ainda, não é nosso. Mas a gente só tinha uma moto antes. Aí meu marido começava a levar as coisas pra Praça Centenário 2 da tarde. Num organizador, dava várias viagens, levava a mesa num guidon, a mesa que ela montava. Aí forrava uma toalha e botava os bolinhos nos organizadores embaixo da mesa, que caso chovesse não molhava. E nisso ele ia até dar 5, 6 horas da noite pra gente ir no Uber, porque os Ubers não queriam levar a gente. Com o material. Com o material, não queriam levar, porque o bolo, as tortas poderiam melar, mesmo que se fosse encaixe e tudo, não queriam levar. E aí eu tinha que ir por último, só eu e meu filho, ele ia na moto, e aí eu e meu filho no Uber com os bolos, as tortas pra vender, todo dia. E quando a gente largava, até tem uns stories arquivados, que a gente largava, um exemplo, 11h30, vinha chegar em casa 2 horas da manhã.
Meu filho chorando, tudo, porque o pessoal não queria nos trazer. Dizia, é uma mudança, e ia embora, cansa pra vir. Era, desse jeito. Confeiteira empreendedora raiz. Foi. De verdade. Aí no segundo dia eu já dobrei, assim, a quantidade de bolo que eu levei. Eu peguei todo o dinheiro, investi tudo de novo. Dobrou, vez 2. Dobrei. Eu levei no segundo dia 6 tortas. No primeiro eu levei só 2, no segundo eu levei 6. Bem grande, de chantininho, lindas tortas. Aí eu levei mais bolo vulcão, a mesma quantidade, 60. E aí no segundo dia eu já fiz R$2.000. Vendeu tudo também. Tudo. Voltava sem nada pra casa. Não tinha mais bolo pra vender. Os clientes iam embora porque não tinha mais caldo, o bolo acabava, não tinha. Meu Deus. E daí em diante, eu cheguei a levar 300 bolos vulcões por dia. Que é isso? Sem mentira nenhuma. 300 bolos vulcões por dia. E a fila não acabava. E ficava o pessoal que chegava não acreditava os olhos. Sua lojinha fazia fila do povo lá. Poxa, muita fila. Tem vários vídeos. Muitas filas. Muita fila mesmo. De bolo vulcão, o pessoal querendo todo dia. Bolo vulcão, torta. E a torta foi o que pegou mais, assim, no final de tudo. Essa é a Vixe Maria? Não, a Vixe Maria lançou agora há pouco. Ah, tá. Mas as tortas... Qual foi a inspiração do Vixe Maria? Do Vixe Maria... Como assim, foi que você criou isso? Porque não criei... Foi assim, o Vixe Maria tá em alta desde o bolo da misericórdia. Que é um bolo que é servido com calda. Que é do Davi, que é do Piauí. Sim. Em seguida, chegou aqui em Maceió... outro bolo, né? Que fizeram de outra confeiteira. Tá. E aí, em Recife, tem uma feirinha do Bom Jesus, que tem lá bolos gigantes. Tem 2 mulheres lá vendendo bolo. Uma vende bolo gigante e outra tem um bolo parecido com esse meu, que o nome dela é Oxente. E aí, o pessoal de Maceió tava indo gravar em Recife, porque estavam sem conteúdo, eu acho, aqui em Maceió, que não tinha esse bolo. Entendi. De feira e tal. Aí eu peguei e disse, não, vou fazer um aqui também. Entendi. Entendeu? Só que o dela lá não chegou a ser o peso do meu. O meu eu fiz mais alto que eu pude. Aí eu fiz ele com 70 centímetros de altura. Ave Maria. E com 60 quilos. Todo mundo chamou de louca e tudo. Mas eu fiz. 70 centímetros? 70 centímetros de altura. A gente levou a trena, mediu e tudo. Eu tive que subir num banco pra cortar. E com 60 quilos o bolo. Virou uma atração. Foi. Marketing. Ela é marqueteira. Foi. Pra chamar a atenção, de verdade. Assim, eu só não continuo fazendo ele ainda com esse peso todo, porque não tem essa demanda e eu não quero todo dia levar o mesmo bolo. Aí eu levo ele geralmente com 20 quilos, 25 todos os dias, com 25 centímetros de altura. Mas ele tá sendo muito procurado, o Vixe Maria. Você faz ele todo dia, leva? Todos os dias eu levo. Tenho que levar um Vixe Maria. E quando eu não vou pra praça, o pessoal vai buscar na minha casa. Liga, pede delivery, pede pra Praia do Francês, manda o pessoal ir buscar pra levar pro Francês. Pra todos os lugares esse bolo vai. O pessoal já chega, quero Vixe Maria. Nem pergunta preço, nem nada, porque ele eu vendo por quilo. Ah, é? Meio quilo é 30 e 1 quilo é 50. Meus bolos são muito mais caros que isso, mas qual é a ideia disso daí? É a gente trazer clientes, novos clientes. Captar cliente. E também vender, por exemplo... Eu vendo, vamos supor, 25 quilos de bolo, 20 todos os dias, desse, né? Fora as tortas. Então, assim, dá pra me lucrar na quantidade. Sim. Entendeu? Sim. E hoje virou... Tem gente que vai tirar foto com o bolo, porque é um bolo gigante e nunca vê. E tem gente que acha também que é de mentira o bolo. Porque, assim, além de tudo... É surreal. Ele não... imaginar um bolo de 70 de ele não tem nada... Não tem nada segurando ele. Esse que eu levo de 25... quilos. O de 60, ele tem uma estrutura de ferro que eu fiz. Mas esse não tem. Então, assim, o de 60 quilos, ele foi mais, assim, também um desafio pra mim. E foi também engenharia, né? Porque a gente teve que furar, teve que... Geralmente, quando você faz um bolo de andar, a gente faz o seguinte. Ele, tipo, 28 centímetros, 16, 10. Esse não, ele foi todo 35 centímetros a forma. Todo igual. Então, assim, ele tinha mais de 26 camadas de recheio, mais de 26 camadas de bolo. E como é essa tua produção? Você tem mais gente ajudando? Tinha 2 meninas. Sempre sou eu e mais 2 meninas. Só que o pessoal sai muito por questão de... Seguinte, final de semana, você tem que abdicar, feriado. E nem todo mundo tá disposto a isso.
de deixar os filho adoece. Então, assim, eu sou perfeccionista demais. Então, eu que coloco a mão na massa, eu que faço minhas tortas, eu gosto de decorar. Entendi. O pessoal batia a massa, mas não tava chegando do mesmo jeito, tava perdendo cliente. Então, assim, as meninas são mais auxiliando, lavando, limpando. Entendi. Mas sou eu todos os dias. Todos Hoje os que dias você bato tá na massa, produção. recheio, tudo. Todo dia. Qual dia que vocês não vão pra praça? Geralmente a gente tava antes a gente tava indo todos os dias. Todos de domingo. Porque a gente porque se a gente não ia, o pessoal ia e botava no lugar da gente. Ah, tá. Entendeu? E ficou aquela questão de alvará, que não podia, Sim, que podia, aí a gente Ainda tem não- isso que o poder público também não colabora muito. Isso, né? aí a gente não podia faltar. Mas hoje em dia geralmente a gente tira a segunda ou a terça pra porque, descansar. pelo amor de Deus. Pra né? comprar também. Geralmente quem fica comprando é meu esposo. Mas às vezes eu tenho que ir, porque ele quer me mostrar os valores como tão absurdos. Né? Chocolate e tudo. Porque eu gosto de usar cacau black. Tudo de qualidade, né? Sim. E a questão de ensinar? Você trouxe isso? Porque você falou que ensinava, mas era em Recife. Sim, eu amo ensinar. Aqui você já começou? Já sim, tá fazendo coisa? Eu dei 3 cursos com o David do emprego. Foram cursos gratuitos. Instituto Emprego. Isso. A gente deu. Ele foi totalmente gratuito. Ele sorteou batedeira e tudo. Eu dei 3 cursos lá de bolo vulcão. Ensinei tudo da praça para o pessoal empreender. Inclusive, tem uma aluna minha, que ela é Alice. Alice Confeitaria. Ela tá vendendo na Orla, perto da Roda Gigante. E tá fazendo o maior sucesso. Sua aluna. Minha aluna. E ela vende copo dos sonhos e bolo vulcão. Com a minha massa, com a minha calda. E todo mundo tá amando. Se eu fazer uma pergunta assim, que eu geralmente faria no final, se você tivesse que escolher ensinar ou produzir, o que é que a Bia enche mais o seu coração, né? Nem os Ensinar. outros. Eu sou mais feliz em presentear do que receber o presente. Eu falo isso pra todo mundo. Eu gosto de presentear, de abençoar, de ver as pessoas sendo abençoadas do que eu receber algo. Quando eu vejo alguém, tipo, a minha aluna mesmo, quando eu vi ela dando certo, eu parabenizei, eu disse, olha, qualquer coisa eu tô aqui. É muito bom, é muito gratificante você passar o seu conhecimento, assim, o que Deus lhe, sem nenhum segredo. Claro. Porque hoje em dia eu vejo o pessoal esconde muitas coisas. Só ensina assim o básico, né? E a pessoa, depois do curso, não dá nenhuma assistência, não fala com os alunos. Eu não, sou bem, sabe, de querer mesmo. Eu amo ensinar. Sair da sua terra, chegar, abdicar de quantos alunos? 1.000? 1.000, fora os outros clientes. Os clientes ficaram chorando. Lá em Recife, você tinha em torno de 1.000 alunas. Mais de 1.000 alunas que eu formei. Deve ter sido uma decisão difícil. Muito. E meus filhos estão lá, meus outros 2 filhos. Eu só trouxe um. É a parte mais difícil pra mim. Não tenho dúvida nenhuma. Ninguém sabe o que a Bia passa por trás dos bastidores. É muita luta pra chegar na Praça Centenário pra vender. Mas, como eu falo, eu tenho um propósito muito grande, que é os meus filhos. Que eu prometi desde que nasceram, que não ia deixar faltar nunca nada pra eles. E quando eu via faltando, eu dizia, eu tenho que levantar, eu tenho que reagir. Chegou a esse ponto? Sim, minha mãe e minha irmã falavam assim pra mim. Eu fiquei muito depressiva. Muito mesmo, de um jeito que eu acho que eu tô até com alopecia. Eu tô com muito pouco cabelo, assim, de depressão, de ansiedade, por conta dos meus filhos. É a minha parte que mais me machuca, foi ter deixado eles. Eu lutei muito pra sair de Recife, pra vir pra cá. Só que em Recife as oportunidades estavam poucas pra mim. Eu queria além daquilo ali, do que Deus tinha pra mim lá. Eu disse, não, eu vou além. E aqui eu tinha muitas referências, que era a Andresa Cioli, a Hoff. Assim, eu admirava demais. Eu disse, como Maceió é menor que Recife, eu tenho mais chance de ser mais conhecida lá, de fazer o meu nome lá. E aí, como o irmão do meu esposo morava aqui, aí chamou ele perdeu o trabalho lá e arrumou um trabalho pra ele aqui, ele veio na frente. A gente passou 3 meses separados, aniversário meu, do meu filho, a gente passou longe. E aí ele ficou rodando de moto Uber, juntou o dinheiro, e aí pagou minha mudança pra cá, alugou uma casa e eu vim. E aí fiquei fazendo um bolinho ou outro, ajudando ele a manter a casa. Aí ele fez um curso na Control,
e que passou um mês sem receber e eu tava mantendo a casa fazendo um bolo ou outro. Fazendo bolo ou outro, meu Deus. E aí depois disso a gente viveu um pouco melhor, mas Uhum. ele passou acho que 6 meses lá e foi demitido. E eu fiquei depressiva, porque eu queria voltar pra Recife, queria meus filhos, eu queria meus clientes, porque se lá eu botasse uma fatia de bolo por R$25, Você vendia. pode ter certeza que ninguém ia questionar o valor, o pessoal ia pagar. Entendi. E aí aqui é difícil, eu tinha que vender mais em conta pra poder ganhar nome, tudo de novo, né? Começar tudo de Construir novo, plantar de novo. Toda a sua reputação. Isso. Você já tinha lá, tinha toda uma estrutura lá. Isso. Que barra pesada. Isso, vamos lá. Você tá aqui há quanto tempo? Em 1 março? ano e 6 meses, Meu mais ou Deus. menos. Foi ontem. E assim, tudo começou porque em Recife eu resolvi fechar minha loja porque minha filha teve pneumonia e teve derrame pleural. Nossa. E ela ficava muito na loja comigo. Eu trabalhava à madrugada e eu levava um colchonete, ela dormia lá no chão. Eu tinha separado do pai dela recente, aí às vezes ela ficava lá, ficava comigo, ficava aquela loucura. Aí eu pensei assim, não, vou fazer só delivery em casa, porque geralmente o pessoal não ia pra minha loja consumir lá, ia pegar encomenda Pegar e levar. e levava. Eu digo, eu tô pagando 2 aluguéis, pagando tudo e tô me privando de estar com meus filhos, assim, cuidando, ela tá doente. Aí fechei. Quando eu fecho a loja, eu descubro que tô grávida do Miguel. Aí ficou aquela luta. Aí eu disse, ainda bem que eu fechei, porque eu não ia dar conta de 2 aluguéis, né? Só fazendo encomenda, uma Sim. coisa ou outra. Era médico, pré-natal, tudo. Uhum. Aí tive diabetes gestacional. Miguel nasceu de um parto que teve que ser induzido, senão ele ia morrer, porque eu tinha muito líquido. E aí, na hora do parto, vem uma surpresa, né? Eu tive um prolapso de cordão, que é 1 a cada 1000 mulheres tem. Meu Deus. E meu filho nasceu, eu renasci, né? Uhum. Porque os médicos desenganaram. Foram 8 médicos pra fazer meu parto. Meu Deus do céu. Meus órgãos estavam colados na parede do meu útero, foi uma complicação. E aí eu recebi alta depois de um tempo, meu filho não. Entrei na sala de parto, ia dar 2 da manhã, 10 para as 2. Tiraram minha mãe, que minha mãe assistiu meu parto, tiraram porque meu sangue não estancava, foi uma complicação. E eu saí da sala de parto 4h30 da manhã. Meu filho começou a ter uns engasgos depois disso. E eu sempre vou levando pro médico, voltando, era engasgo, era isso. Aí o que foi que a gente descobriu? Que ele era epilético. O Miguel, o mais novo. O mais novo. E ele tinha de 20 a 25 crises num dia. Aí foi aí que eu desisti de tudo, só pra viver pra ele, cuidar dele. Desisti da confeitaria, parei tudo na minha vida. Isso há quanto tempo atrás? Ele tem 3 anos. 3 anos. Foi durante 1 ano que eu fiquei off. Eu não postava nada no Instagram, não pegava nada de encomenda, nada, só pra viver pra ele. E aí eu passei 40 dias internada com ele e ele não ganhava peso. Muitos exames pra saber o que era que ele tinha. Uhum. E meu marido sem trabalhar, e uma luta, e eu não descia pra comer, eu só ficava do lado dele. Tem uma foto da médica tirando que eu não pregava o olho, eu só vivia pra ele. E ele tinha muitas crises, e a crise dele era pior, não era de se bater. Então ninguém sabia quando ele estava tendo crise, só eu, que a crise dele era de ausência. Quando ele queria dormir, ele não conseguia. Ele ficava virando o olho, se engasgando, aí ele ficava roxo. Mão, ele tinha cianose, né? Cabeça, as pernas e as mãozinhas ficavam roxo. E ele ia embora e passava um tempo fora do ar. Tinha que chamar, buscar oxigênio para ele poder voltar. Com isso, ele teve um edema no cérebro, que os médicos não sabiam me informar se ia aumentar, se ia diminuir, o que ia acontecer. E aí meu filho ia ter que fazer fisioterapia, não comia, não engolia. Ele tinha laringomalásia, que é um estreitamento na laringe. E ele tinha estridor quando ele chorava, e fazia um barulho muito forte assim no peito dele. E foi muito complicado minha vida. Aí eu falei assim pra Deus, eu só saio daqui com meu filho ou vivo ou morto desse hospital. Não deixava ninguém ficar lá, porque ninguém ia saber quando ele tivesse uma crise. E fiquei lá. E aí depois de 1 ano, com uns 6 meses mais ou menos, eu tinha medo de pegar encomenda, porque às vezes que eu pegava encomenda, meu filho tinha uma crise e eu corria pro hospital. Aí deixava o cliente na mão, e eu não gosto de fazer isso. Porque a gente que trabalha com festa, a gente trabalha com sonho. Com certeza. Então, se fosse um casamento, um aniversário... É uma responsabilidade. E eu não tinha ninguém pra fazer no meu lugar. E muitas vezes eu ligava pra umas amigas minhas confeiteiras, passava o valor pra elas e elas me socorriam enquanto eu tava no hospital com meu filho. Pra não deixar os clientes na mão. E aí foi essa luta. Então, eu fiquei com muito medo. Foi aí que chegou a depressão, a crise de ansiedade. E aí foi tomando conta de tudo. E eu fui deixando me tomar conta. Uhum. E aí, meu filho com 1 ano, eu levei ele pro médico de novo, perto de 1 ano. E a médica falou assim pra mim: Bia, a medicação que você tá dando pra ele tá pouca pro peso dele, que ele tem engordado bastante.
E ele com 6 meses, ele não segurava a cabeça, ele não engateava, ele não conseguia engolir direito, nada. E ele ia viver uma criança especial, os médicos me falaram. Aí falaram assim pra mim, vamos mamando a medicação, a gente vai ver se ele vai ter crise ou não. Só um momento. Dá pra repetir esse comentário? O quê? Esse comentário dele. Ele diz mamar. Ah, não pode Do não. início, do início. Não, pode falar. Você tá. quer que ela No repita? áudio. Porque deu problema no áudio, foi? Eu vi um chiadinho também aqui. Sim, aí o que acontece? Quando a médica falou assim, vamos desmamar a medicação dele, porque ele já tá muito acima do peso. Ele tomava Gardenal, que é e tomou ácido valproico, mas só que esse ácido valproico deu hepatite medicamentosa nele. Deus. O Gardenal é aquele remédio que ele é fenobarbital, né? Uhum. Que ele deixa a pessoa muito grog, não pode dirigir, quem toma Isso. nada. E também ele tomava topiromato, 25 miligramas diluído na água toda noite. Ele tomava 2 vezes ao dia essas medicações. E meu filho só dormia. Meu filho vivia dopado. Meu Deus do E céu. aí eu fui desmamando, orando a Deus. Eu fui no Uber um dia que eu lembro como hoje. E ele falou que ele tinha esse problema e que a mãe dele tirou. E a fé curou ele, que até hoje não tinha. O motorista? O motorista do Uber, antes da gente desmamar o meu filho. Que ele falou assim, a fé cura, eu era desse jeito. E a médica dizia assim pra mim, olha, seu filho não pode atravessar uma rua sozinho, porque a qualquer momento ele pode ter uma crise e meter a cabeça no chão. Não pode dar um mergulho no mar, porque ele pode ter uma crise lá embaixo. Ele não pode, na escola você vai ter que avisar, ele não vai poder jogar bola, assim, não pode ser estressado, ele não pode ficar triste demais, não pode ficar muito feliz. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí a gente desmamou, e quando a gente desmamou, meu filho não teve mais nenhuma crise, nada. Até hoje. Até hoje. Até hoje ele não teve. E agora sim, ele é acompanhado por um neuro, pra ver esse edema, né, que ele teve. Quando ele tem febre alta, a gente fica naquele medo. Mas hoje Miguel é saudável, Miguel corre, Miguel fala, Miguel come. E a gente fez um culto com o Anderson de Graça, e aí no ano dele foi quando eu voltei. Eu fiz tudo, bolo de 3 andares, todos os doces, tudo pra ele, pra festinha de um ano dele. E foi aí que o pessoal viu que eu voltei. Daí, de repente, lá em Recife eu comecei, encomenda de bolo de andar e tudo. Aí a Bia Marques voltou. Curou o filho e curou a mãe. Foi, curou a mãe. O Uber é aquelas coincidências. Né? Isso. É Deus, né, que coloca todo Coincidência encontro. que eu digo com Deus marca encontro, né? Foi uma mensagem que ele queria lhe dar. Isso, e aí eu relutei muito. Aí quando eu vim pra Maceió, eu relutei por conta dos meus filhos. Mas o que acontece? Como não era filho do pai que eu tô hoje, do meu marido, atual. os pais não deixaram também eu trazer meus filhos, porque o que eles alegaram, como é que você vai pra um lugar, um estado diferente, né? Porque não é nem mais Pernambuco, por mais que seja 5 horas de viagem, Sim. você vai levar seus filhos que você não tem nenhuma estrutura lá, você não tem nem casa direito, você não tem um trabalho, você não tem nada. Como é que você vai com 3 crianças pra um lugar que você não tem nenhum apoio, nenhuma assistência? E aí eu conversei com todos, dizendo que eu ia deixar com meus filhos, com tudo. Foi muito sofrimento no dia. Não, eu imagino. Mas que eu ia voltar pra buscá-los. E aí agora a gente tá numa luta de alienação parental. Não consegui buscar, quando eu vou, a avó e o pai não quer deixar. Mas assim, eu sempre, graças a Deus, hoje em dia eu posso ajudar meus filhos, assim, de pagar um plano de saúde, de mandar algum dinheiro que eles precisam, entendeu? Ajudar financeiramente. Sim. E eu sei que não cobre o amor de uma mãe, mas eles sabem, estão cientes. E assim, eu me culpo bastante, sabe? Por ter Isso deixado, porque dinheiro nenhum no mundo paga a presença. Sem dúvida. Mas eu tava de um jeito lá que eu não tinha nem onde morar direito. Assim, eu tive que voltar pra casa da minha mãe, sabe? Tava muito complicada a minha vida. E eu tá perto do meu filho. E meus filhos disseram assim, mãe, eu quero comer isso. Uma simples coisa, que era comer um lanche e eu não ter pra dar. Um leite que meu filho precisava beber, que ele era um bebezinho, e eu não ter pra comprar. Então, assim, eu tinha que fazer algo. E minha mãe e minha irmã falavam, se levante, porque você não é assim. Nunca foi. Desde meus 13 anos eu trabalho em shopping. Pra ajudar minha mãe a criar eu e minha irmã, porque a gente não teve pai. Entendi. Então, assim, elas falaram assim, essa não é a Bia que eu conheço. Eu tô impactado, impressionado com a sua história. De verdade. Porque você teria e teve todos os motivos para chegar... Você não tá me contando de uma forma que você tá reclamando, se queixando.
Você tá abrindo o coração e me contando como foi a sua vida e contando que hoje você superou esse momento ruim, porque, assim, o que dá para entender é que se existe fundo e poço, você chegou nele. Cheguei. E tá hoje aqui, pra mim é ó, tá na praça, muitas pessoas falam assim, mas tá vendendo bolo numa praça, coitadinha, mas pra mim, aquilo ali, receber cada cliente ali é a resposta das minhas orações. Sabe o que eu pedi a Deus? Eu não pedi a Deus que chegasse nenhuma doação pra mim, de nada, eu só pedi a Deus pra ter cliente. Porque eu tendo cliente, eu sabia que eu posso trabalhar e conquistar tudo que eu quiser. E ele faz de um jeito tão incrível, né? Todo Tão dia eu perfeito, falo com a né? minha filha. E ontem ela mandou uma mensagem dizendo assim: mãe, meu amigo do reforço disse que quando crescer quer ser igual a você. Nossa. Que você é inspiração pra ele. Porque eu falei que eu tava com muita saudade. E ela também. Que foi o primeiro aniversário dela, agora em fevereiro eu não pude estar lá. O carro quebrou. Como o carro é alugado, ele não tinha outro carro disponível. E eu entendo como um livramento, porque o carro foi assim: a gente ia viajar na segunda de manhã, que o aniversário dela era no domingo. Ou a gente ia no domingo, cedinho, ou a gente ia na segunda. Quando foi no sábado, ele levou os bolos, ficou faltando levar as tortas. Quando chegou lá, quebrou a caixa de marcha do carro. Imagina se fosse na estrada. E eu chorei, me desesperei, mas Eu aí imagino. Como mãe. eu levei como um livramento. E eles super entendem, meus filhos são muito, assim, eles viram o que eu passei. Eles viram a mãe deles, todo mundo conhecia quem era a Bia, e de repente a mãe deles perdeu tudo por conta do irmão, assim, querendo ou não, eu abandonei tudo pra cuidar do meu filho. Em primeiro lugar tava meu filho. Sim. Entendeu? E assim... Você não abandonou, você priorizou. Isso. Vamos mudar o termo, porque, né? Você priorizou, você tem que fazer... Porque a vida é feita de escolhas. Você fez a sua. Foi. E, na minha opinião, foi a correta. Porque filho é dádiva, né? E a gente não pede, nem a gente pede, nem eles pedem, foi Deus quem manda, então é a prioridade sempre. Então, E quando eu cheguei pra conversar com os avós, que a minha filha mora com a avó e com o pai, que o pai não casou, mora com a mãe. E o outro também, cada um com seu pai. E eu nunca menti pra ninguém isso, eu sempre falo a verdade, sabe? E digo assim, que eu quero buscá-los, mas também tem uma condição, se eles quiserem vir. Porque assim, é outro tudo. É outro estado, são outras pessoas. exatamente. É outro costume, porque eles estão acostumados com a avó, com tudo. E, infelizmente, eu precisei deixá-los, não deixei com estranho. Deixei com o sangue, com a família. E todo mundo sabe quem é a Bia. Os avós, todo mundo fala assim: vá, minha filha, em busca do seu sonho. Vá buscar sua vida, sua independência financeira, porque eles sempre souberam quem eu era, assim, que eu nunca dependi de ninguém. Eu sempre quis ajudar meus pais, assim, minha mãe. Meu sonho é dar tudo de bom pra minha mãe, sabe? Pra minha irmã, assim, pra minha família. Então, assim, eu represento, Seus assim, filhos- força. Seus filhos sabem quem você é. Eles sabem. Meu filho e minha filha falam: para, mãe, de chorar, para de ficar assim. Eu sei que você tá trabalhando, eu vejo todo dia você trabalhando. Tem uma frase, né, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Isso. E eles falam assim. Nada grita mais do que E você. me machuca, assim, a avó da minha filha, ela é uma pessoa que ela é muito... Ela me machuca às vezes demais, ela falando assim, que quer que minha filha estude pra não ser quem a mãe dela é, ficar encostada a barriga no fogão. Só que eu falo pra ela assim, ó, já vi médica, jornalista, todo mundo abandonar Muita e gente, trabalhar com a confeitaria. Muita gente. Talvez era porque ela não conheça o que é, o que significa. Eu disse trabalhar com a confeitaria, confeitaria, hoje é confeitaria. Eu disse pra ela, eu recebo mais do que um advogado, um médico. O que eu ganho é mais do que um médico, do que um advogado. Sim. Não tem Entendeu? dúvida, não tem... eu digo, eu sou apaixonado, eu digo assim, eu sou da confeitaria, você ser confeiteiro, eu digo isso a todo mundo. Mas eu sou apaixonado pela confeitaria, pelo que ela proporciona às pessoas. Isso. Pelo que ela transforma a vida das pessoas. Assim como é a sua história, como eu falei, eu tô impactado pela sua história, assim, e às vezes você falando e me colocar, meu Deus, será que eu me coloco, todo mundo que senta aqui, eu sempre me coloco na posição, e é por isso que eu digo assim, eu evoluo muito, eu tenho evoluído muito com as histórias aqui, porque eu faço a minha análise interna, como é que eu reagiria a isso, como é que eu encararia esse tipo de situação,
E precisa ter muita força, não é fraqueza. Chorar e como você falou, abandonar. Precisa ter muita força para tomar algumas decisões. E, sem dúvida nenhuma, você hoje é um sucesso na Praça Centenário, você construiu em um ano. Não, eu tô na praça desde outubro, então tem nem 6 meses. Você não imaginou tem. se você parar e fizesse esse retrospecto de outubro, Tem quanto, 5 meses. 5 meses, o quanto você já cresceu né? Logicamente que tem a mão de Deus, logicamente. Mas eu tenho uma definição de que Deus é reativo. Ele reage quando a gente age. Isso. Ele só faz quando a gente primeiro faz. Primeiro você tem que dar o passo e ele dá o chão. Isso. E eu vivi isso na minha vida também. Então eu sei que ele faz desse jeito. Então enquanto muitas pessoas poderiam estar reclamando, chorando e ter abandonado aquilo, primeiro você define um propósito, e é um propósito nobre, que é os seus filhos, é a sua família, é o que lhe move. Eu estou imaginando, tenho certeza de que é isso que lhe move. E segundo, você sabe quem é você, sabe do seu potencial, sabe que você consegue ir além, que se a gente não acreditar na gente mesmo, ninguém acredita. Ninguém vai acreditar. E eu costumo dizer nos meus cursos para minhas alunas, eu conto. Quando eu começo o curso, eu conto. Eu falo assim, não tem impossível para Deus. E você tem que acreditar em você. Você não vai esperar seu esposo, sua mãe, ninguém. É você. Você e Deus. Porque, assim, o que é que a gente fala? A confeitaria, ela é uma coisa que ela é extraordinária, assim. Ela consegue tirar mulheres de depressão. Elas conseguem fazer com que as mulheres trabalhem dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos. Entendeu? Que tenham uma renda extra. Pouquíssimas profissões proporcionam isso. Pouquíssimas. A liberdade é cansativo, é trabalhoso, mas é uma coisa prazerosa. Você leva amor num doce. Exato. Você leva sensações, emoções. Você tá nos momentos mais especiais na vida de alguém. Eu repito isso em quase todo episódio. Vocês participam dos momentos mais especiais da vida do ser humano. Eu até brinco, desde quando nasce até quando morre, porque até no velório, bota um bolo, um café casamento. E você imagina, assim, vocês participam desses momentos da vida da pessoa. Então, não é só encostar a barriga no fogão e não é só fazer um bolinho. É muito além. É transformação realmente de vida. Mas se a Bia Marques de hoje encontrasse com a Bia Marques de 4 anos atrás, 3 anos com seu filho. Tem 3 anos, o Miguel. O que é que ela diria para a Bia de lá de trás? Que ela tá orgulhosa da Bia de hoje, que ela venceu, é uma vencedora, né? Porque, como eu costumo dizer, só da gente acordar todos os dias e a gente olhar pra frente e não olhar pra trás do que passou, e a gente já é vencedor. Muito. Sabe, de você, por exemplo, hoje em dia, meu esposo me ajuda muito, muito, muito. Quando a gente é uma dupla, né? Quando é uma equipe, quando um não pode, o outro, por exemplo, se ele não for comprar, eu não consigo fazer. Sim. Se eu não fizer, ele não vai vender. Entendeu? É um conjunto. Mas, hoje em dia é o seguinte, se a Bia adoecer, se não fizer um bolo e tal... E agora? Quem vai... hoje eu sou a pilar da casa. Eu sou a provedora da casa. Tipo assim, tudo é comigo. Se eu não fizer um bolo, se eu não colocar a mão ali... E outra coisa, às vezes eu mando pra praça com as meninas, mas é uma coisa incrível. Uma frase de Roberto Carlos que eu falei esses dias e costumo falar assim: luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir é Deus, porque quando eu chego na Praça Centenário, às vezes eu não vou. Aí o pessoal não posta história, eu posto, tô lá, mas quando eu chego é uma coisa divina. Vem gente de onde, quando eu olho para um lado para o outro, tem uma fila, tem gente que eu não sei de onde saiu tanta gente. Mas sabe o que é, Bia? Vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que eu estudo marketing já há um tempinho. As pessoas, elas gostam de se relacionar com outras pessoas. Às vezes, você pega o Instagram e vê muito bolo bonito, mas só vê bolo. Parece foi até, acho que uma palestra que eu vi da Mara, parece um catálogo da Avon.
E às vezes muitas pessoas vão na praça para lhe ver. Porque as marcas, as empresas, as pessoas, elas querem conhecer quem está por trás, não é só o bolo em si. Isso você sabe fazer muito bem. Você sabe se relacionar com as pessoas. E ser humano foi feito para se relacionar com outro ser humano. Já Não é chegou só pra gente lá vender. chorando. Bia, você é minha inspiração. Teve gente que veio de Recife, veio não sei de onde. Bia, teve uma que fez assim: Bia, eu sou de Recife e eu nunca consegui te encontrar lá. Eu vim pra Maceió pra te encontrar Não aqui. existe isso. Foi. Existe isso. Isso é sensacional. E é por isso que Deus às vezes coloca a gente numa determinada situação, né, que é o tal do processo, a gente entender qual é o nosso propósito. O seu propósito, quando eu perguntei logo um pouquinho lá atrás, o que é que se lhe enche mais o coração, se era ensinar ou se era fazer bolo, é porque Deus sabe que você tem o dom de cuidar de pessoas. Ele testou você com seu filho. Ele testa você com as suas alunas. E as minhas Ele testa você funcionárias? com as funcionárias. Ele testa você com seus clientes que vão na praça para lhe ver. Então, a gente às vezes não entende muito o processo, mas se a gente esperar e deixar que ele conduza a nossa vida, aí a gente daqui a pouco vai entender para onde ele quer nos levar. Eu tenho certeza que você ainda vai impactar a vida de muita gente e você vai formar muitas outras Bia Marques, confeiteiras, pessoas resilientes que vão enfrentar e superar as adversidades que porventura apareçam na vida, simplesmente contando a sua história. Isso, e assim, veja, o que acontece. Eu boto pessoas pra trabalhar lá em casa, aí muitas. Teve uma que falou assim, a última que saiu lá, falou assim: Bia, meu sonho era fazer um curso com você. Veja, eu aqui em Maceió há pouco tempo, eu nem sabia disso. E eu não tinha condições de pagar. E eu paguei com a Andressa, paguei online, mas só de cupcake, essas coisas, mas eu não sei fazer bolo. Aí eu disse, pois então. Aí ela dizia pra todo mundo, vocês não... Ah, menina, a Bia vai dar curso no David, se inscreve. Ela, eu tô trabalhando com a própria. E aí, eu ensinei ela a fazer tudo. Bolo, recheio, tudo. E o pessoal falava assim pra mim, tu vai ensinar? Eu disse, vou. Mas tu não pode, tu tem que fazer. E a pessoa só limpar. Não, tem isso comigo não. Ela não quer aprender, só não aprende se não quiser. Tá trabalhando comigo, quer aprender, eu vou ensinar. Sabe por quê? Ninguém é obrigado a ficar ali pra sempre. E outras, É uma passagem, cada um procura a sua melhora. E assim, o que eu puder fazer pra ela saber de tudo e abrir o negócio dela, eu até vou visitar. Eu falei pra ela, vai inaugurar, eu vou. Eu pensava em... É porque ela saiu de lá, mas eu dizia, quando você for abrir, que ela tava comprando as coisinhas de pouquinho, disse, meu esposo, vamos comprar uma batedeira pra dar pra ela de presente. Porque assim, eu gosto disso. Ela manda pra mim, ela saiu de lá de casa, mas ela manda, Bia, fiz esse bolo, olha, aprendi com você. Bia, olha o que eu fiz, que coisa linda, não sei o quê. Isso não tem preço. Não tem preço. Porque a gente não pode ser mesquinho, porque veja só, se você quer aprender, você vai aprender com qualquer pessoa. Se você tem vontade de aprender, você vai olhar no YouTube, você vai procurar outro profissional, então não adianta a gente querer só pra gente. E outra, se você for pensar desse jeito, você não vai conseguir crescer. Você vai querer passar mais 5, 10 anos da sua vida somente na produção. Como é que você vai escalar seu negócio? Se você não tiver uma equipe que a ficha técnica aqui, a receita tá aqui. Você tem que fez do jeito que tá aqui, vai dar certo. Isso que eu falo lá em casa, eu digo assim, eu tenho que ter uma equipe, porque eu quero alcançar voos mais altos, eu quero dar curso. Sim. Eu fico pensando assim, eu compro muito na Leplast, né? E compro o pessoal diz que a gente é o melhor cliente da Feliz, que a gente vai mais 10 vezes lá. Aí, quando eu fui na Leplast pela primeira vez, fui fazer umas encomendas, eu nem era conhecida nem nada. E eu queria ser conhecida, assim, queria ensinar. Tá. Aí eu saí perguntando a vendedora, a todo mundo, olha, como é que eu faço pra vender isso aqui? Como é que eu faço pra dar curso aqui? Aí, não, fale com fulano, com Beltrano. Mas como eu posso ir atrás disso se eu tô lá dentro da cozinha? Se eu ficar lá dentro, ninguém vai me ver. Ninguém vai lhe ver. Por isso que uma coisa boa que tá na moda, assim, é vender bolo na rua. Porque muita gente pensa, eu tenho uma confeitaria, eu não vou. Mas faça nem que seja de 15 a 15 dias, porque você tem um contato com o cliente. Exato. O cliente gosta disso. Você também, além de ter o contato com o cliente, você vai conseguir novos clientes. Sim. Entendeu? E é muito bom, porque, vamos lá, você vende em poucas horas, o que às vezes você passa o dia inteiro ou o mês inteiro e não vende. Exatamente.
Exatamente. Se você pudesse voltar no tempo, o que é que você mudaria na sua trajetória? Acho que nada. Viveria tudo de novo? Tudo, porque foi tudo necessário pra ter a cabeça que eu tenho hoje. Foi necessário tudo. Eu costumo dizer assim, que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, tudo que eu passei foi necessário pro meu crescimento. E ainda vai ter mais coisa, mas eu vou estar disposta a enfrentar tudo. Quando você recebe uma confeiteira iniciante, a pessoa que quer entrar na confeitaria e começa a estudar com você, qual o principal conselho que você daria a ela? Que aconteça o que acontecer, ela não desista. Não desista, que acredite nos seus sonhos, que ninguém diga a ela que ela não é capaz de fazer, porque se ela quiser, ela é capaz sim. Eu acho que muita gente sofre por isso. Muita gente desiste por isso. Muita gente se baseia a sua vida nessa expectativa do que as outras pessoas estão achando dela. Isso. E a gente não pode ver. Se eu fosse, eu não sabia fazer. Se você vê meu bolo de antigamente, eu botava assim, aceita encomenda. Eu tinha até vergonha. Eu dizia, meu Deus, como é que alguém encomendava um bolo desse? Quais os próximos passos da Bia Marques Confeitaria? Meus planos agora é dar curso, né? Formar outras mulheres, mostrar para elas que empreender vale a pena, tá? Porque também, além disso, de filho, de tudo, tem muita mulher aí que tá sofrendo, né? Que relacionamento abusivo, tudo, porque acha que não é capaz de se manter, não é capaz tá de... presa nessa relação por conta da dependência. Dependência financeira e tudo. E não tem coisa melhor do que você ter seu dinheirinho, você poder fazer o que você quiser, não tá dependendo de ninguém, tanto para homem quanto para mulher, né? Isso é muito bom. Exatamente, isso é fundamental. Essa liberdade, não é liberdade de fazer o que quiser, mas liberdade de você saber que você produz, que você é autossuficiente, que você é capaz de realizar e de sonhar e de fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso aí é libertador para todo mundo. Eu moro no Jacintinho. Aí lá tem um CSU, que é uma associação lá. Certo. Aí eu fui atrás do líder da associação. Assim que eu cheguei em Maceió, poucos dias, aí eu falei que eu mostrei meu Instagram, minhas alunas, depoimento, tudo, grupo que eu tenho. E aí eu falei pra ele que eu queria dar curso na comunidade, que ele cobrasse tipo R$20 de cada aluna, mas que eu ia dar curso, até na garagem da minha casa. Porque eu não queria ver aquelas mulheres dentro de casa, sem ter o que dar pros filhos, dependendo de Bolsa Família, indo no CRAS, indo atrás. Porque eu nunca consegui nada disso, mesmo sem trabalhar. E eu acho uma humilhação você ter que chegar lá. Às vezes a pessoa nem vive naquela pobreza toda, mas dizer que vive daquele jeito e receber não várias vezes na cara. Porque muitas vezes agora, depois que eu cheguei em Maceió, eu precisei disso. Eu não tinha mantimento na minha casa. Você não tem... Meu marido fazia assim quando ele saiu do trabalho. A gente ficava sem ter o que comer em casa. E ele saía de manhã, dizia assim pra mim, eu vou rodar. Ele saía às 5 horas da manhã. Ia rodar, de 8 ele chegava com pão, queijo, essas coisas, a gente comia. E ele saía de novo pra buscar o almoço. E depois saía de novo pra buscar o leite do meu filho. E quando chovia, ele esperava, a chuva não passava, ele ia na chuva, chegava com o sapato molhado, tudo encharcado, pra trazer algo pra gente comer. E eu ia no CRAS várias vezes e não conseguia. Então, assim, pra mim aquilo era muita humilhação. Eu disse, não vou mais. E aí eu, deitada lá, eu deixei tudo pra minha mãe, assim, sofá, guarda-roupa. A gente foi vender na praça, tem uma estantezinha rosa, a mesa era emprestada. E a estante rosa, que botava as coisas pra auxiliar, era o guarda-roupa do meu marido, que minhas coisas ficavam num saco de lixo. Vim comprar um guarda-roupa um dia desse. Nossa. Mas eu não me arrependo, porque eu deixei pra minha mãe, não deixei pra um estranho. Eu disse, não, mãe, como eu voltei pra morar com ela, e ela teve que dar fim a alguns móveis dela pra poder caber os meus na casa dela, quando eu vim embora pra Maceió, ela fez assim, leve. Eu disse, não, eu não vou deixar minha mãe sem um sofá, sem nada pra eu levar. Eu consigo construir tudo, isso é seu. A senhora me deu um abrigo, me deu a vida, eu sou essa pessoa. Não vou, ninguém sabia. Tava ali, ninguém sabia que eu não tinha um guarda-roupa, até quase um dia desse. Ninguém sabia que eu preferi comprar o quê? Uma geladeira usada pra me ajudar na produção. Um sofá que eu ganhei, mas assim, eu não quis deixar. Eu disse, mãe, eu tenho uma cama, uma TV pra Miguel assistir, tá tudo certo. E um fogão pra eu cozinhar, o resto pode ficar com tudo. Não faço questão. Eu levo só minhas roupas. E ela, não, minha filha, disse, não, vai ficar aí. Deixei guarda-roupa, deixei sofá, tudo com a minha mãe. E vim sem nada, com a cara e a coragem de conquistar tudo de novo. Que história, eu disse a vocês,
Esse episódio tá incrível. Bia, tá chegando no finalmente. Queria que você olhasse para essa câmera aqui, que é a sua câmera, e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Como uma mensagem de inspiração para todo mundo que está assistindo a gente. Eu falo que vocês não desistam, que vocês conseguem, né? Que tudo que a gente sonha, que a gente ora, que a gente pede a Deus, a gente consegue. Basta a gente ir em busca, né? Como eu falei antes, não espere o momento certo, porque não vai ter. Se a gente esperar, um exemplo, eu só vou começar se eu tiver uma geladeira, se eu tiver uma vitrine expositora, se eu tiver uma mesa. Não espere, vá com o que você tem. Entendeu? Faça no fogão da sua casa. Com a sua panelinha ali, velhinha que você tem, com a sua geladeira, mas comece, dê o primeiro passo e comece. Porque pode todo mundo dizer, que a confeitaria tá ruim, tá caída, não presta, mas se eu bebo hoje é da confeitaria, se eu durmo é da confeitaria, meu filho estuda pela confeitaria, tudo que tem na minha casa foi a confeitaria que me proporcionou, então o que eu visto é da confeitaria, então assim, tudo que eu tenho hoje foi a confeitaria que me deu. E se deu pra mim, consegue dar pra qualquer um que queira, né? Não desista. Esses dias o Eric Silva, um influencer aqui de Maceió, ele entrou em contato comigo, que tem uma menina que vende trufa na rua. E aí ele falou, Bia, ela não tem dinheiro pra pagar, eu quero dar um curso pra ela. E aí, na hora eu disse, com certeza. Só basta eu treinar as meninas de ficar lá em casa e eu chamar ela pra ficar lá. Aí ele até falou assim, mas Bia, por que você não bota ela pra trabalhar com você? Eu disse, não, porque não é o propósito dela, ela quer aprender. Ela quer aprender. Eu não vou prender a menina aqui em casa, lavando, porque ensinar é diferente de ajudar. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, topo na hora. E não é porque eu tô aqui, nem por nada. Ele fez uma chamada de vídeo e falou pra ela assim, você sabe com quem você vai aprender? Porque, tipo assim, eu sei de tudo um pouco. E o que eu não souber, eu vou em busca de aprender. Entendeu? E aí, eu, na hora, nem pensei duas vezes. Eu disse, não, eu dou o curso sim. Aí, conversei com ela, falei pra ela, olha, vou lhe ensinar a fazer bolo vulcão, copo. Você vai botar sua mesinha. Você não vai precisar estar andando pela rua pra estar vendendo trufa. Se você fatura X, você vai faturar Y. O seu faturamento mínimo vai ser esse. Então, você com isso, aí você, se quiser alcançar voos mais longos, daí pra frente é com você. Você paga outro curso, mas aí diante é com você. Mas o primeiro passo eu vou lhe dar. O básico que dá certo, que funciona, né? Você tem que fazer o básico bem feito. Exatamente. E daí você vai adiante. Eu comecei com o copo, bolo vulcão e com as tortas. Mas o meu propósito era que o pessoal conhecesse minhas tortas, meus cursos, para eu fazer encomenda. Porque se eu vivesse de encomenda, talvez nem precisasse estar na praça. Como ninguém me conhecia, eu primeiro fiz assim, barato, para o pessoal degustar, pagando, e conhecer o meu trabalho e meu produto. E daí, então, eu poderia cobrar o preço que fosse que eles iam pagar, porque eles já estavam prendidos, assim, amarrados. Sim. Já estava, o cliente já estava feito, entendeu? Então, assim, a estratégia é hoje. Aí as pessoas falam assim nos cursos, mas eu não vou vender por R$10, porque não dá. Se dá. Se você fizer a forma número 8, dá. Não dá se você fizer a 12, a 15, realmente você não vai lucrar nada. Mas, imagine, você prefere estar na sua casa e vender 10 bolos de R$15, ou você vender 100 de R$10. E depois você pode aumentar o preço com autoridade e o pessoal vai pagar sem nem reclamar. Sim, exatamente. Qualidade, a pessoa não discute preço. Entendeu? Então, assim, primeiro você faz seu público, depois você coloca o valor que você que é o certo. Mantendo consciência. Entendeu? Você não precisa você lucrar muito, porque você não vai ficar rico da noite pro dia. É constância, é um passo de cada vez, entendeu? Então, devagarzinho a gente chega onde a gente quer chegar, né? Sem dúvida nenhuma. E você vai chegar longe ainda. Amém. Se Deus quiser, pela sua história. E, logicamente, olha, ela aprenda vocês próximos convidados. Eu falo brincando. Mas a gente observa assim, a embalagem. Eu sou defensor de que um produto, a embalagem é a roupa de qualquer produto. Isso. O capricho da sacola, com a alça colorida rosa. E dentro tem, nos bolos tem adesivo, tudo. Olha, eu vou mostrar pra vocês, viu? Ó, pra aqui o mimo, isso é um mimo, isso é um presente. Isso aí. Veio pra produção também? Veio pra produção, a produção fica só de olho aqui, ó. Olha isso aqui.
esse é o... Esse daqui é o Nuvem de Morango. Vixe Maria, Nuvem de Morango, que ele é com suspiro e morango. Vixe E leitinho. Entendi agora aqui, porque o nome é Vixe E esse Maria. é o Vixe porque você Maria, só olha ostentação. Vixe Maria, né? Aqui é a calda, não é isso? Isso. Que a gente coloca no No micro-ondas. micro-ondas, esquenta 30 segundos, de 30 em 30, e coloca. Deu até fome, não foi, produção? Produção fica só de olho, minha. Meus mimos. Esse aqui é o Pistache, de Dubai. Dubai. Esse é incrível. Chocolate com pistache. Você vende isso aqui na praça? Vendo. Todos os dias. Não, isso Quando eu não aqui- vou, eu aviso. Isso aqui, um marido compra, leva pra casa, se fez besteira, já tá perdoado. Como é. Isso aqui, não é isso? Bia, muitíssimo obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Eu vou repetir, acho que pela terceira ou quarta vez, fiquei impactado com a sua história. A partir de hoje, você entenda que aqui sou uma pessoa que, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Como eu falei, a confeitaria é um universo que eu sou por conta de histórias assim, né? E por conta de tantas pessoas que também estão passando, já passaram, e Deus me livre, mas pode passar por situações aqui, e a confeitaria ela serve para isso, para Ela cura. resgatar, ela cura. A confeitaria cura. Hoje em dia eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não lembro da depressão, da ansiedade. Eu ficava trancada no quarto. Dessa casa que eu já tô morando aqui no Jacintinho, o pessoal passava e dizia assim, pensava que eu tinha viajado pra Recife. E quando me via, dizia, poxa, tu tava aqui? Eu estava. Porque eu ficava com a casa toda fechada, trancada no quarto. Se tivesse um prato, eu não queria lavar, eu não queria varrer a casa, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada da minha vida. E quem sofria era meu filho. Porque ele não ia num parquinho, não ia nada, eu só fazia chorar. Peguei um monte de remédio um dia e queria, num desespero, morrer mesmo, porque eu tava longe dos meus filhos, não podia voltar. Tava uma agonia. Assim, a mente da gente fica doente quando você não tem Com o que certeza, fazer. sem dúvida. Hoje em dia eu vivo com a minha mente ocupada, buscando coisas novas. Hoje em dia tá sem tempo pra nada, Pra né? nada. Então a confeitaria, ela cura. E já me curou muitas vezes, né? Amém. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas aqui. Não deixem de se inscrever no canal, curte, comenta esse episódio e compartilha para todo mundo. Esse episódio, como eu falei no começo, teve o patrocínio da Áurea Alimentos, o melhor doce de leite da confeitaria. Vou levar tudo. Vou levar tudo pra mim. E agora com o leite condensado integral com 8%. Eu faço questão de você testar esse leite. Com certeza, que a gente tá sofrendo, que mudaram a fórmula de todos 6%. A Áurea fez o caminho inverso. Vai dizer, não, vamos colocar no mercado um produto de qualidade para ajudar a confeitaria. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra no próximo Lookcast.